Líderes psicopatas. Você já teve algum líder psicopata? Será? Líderes psicopatas, líderes narcisistas, não é a mesma coisa. Existe um espectro do narcisismo. A pessoa psicopata, ela está num nível máximo de narcisismo. Então a gente vai ver que existem comportamentos em comum e comportamentos diferentes, né? Bem-vindos a essa live, eu sou Marie Bendelac, especialista em relacionamentos, me aprofundei no tema do narcisismo e da psicopatia nos últimos anos, por eu mesma ter vivido um assédio fortíssimo como diretora de uma multinacional. Sofri assédio de uma mulher narcisista perversa, o chefe dela tinha tudo de traços de psicopatia. Eu não tive convivência o suficiente para garantir, para afirmar, mas pelas informações que eu tenho, pelo conhecimento que eu tenho, eu digo que tem forte chance dele também ter sido psicopata. Era reconhecido na empresa, né, que ele era muito tóxico e ela era bem mais dissimulada, muito manipuladora, fazia todo mundo tremer. Só que ela conseguia sempre, assim, esse lado perverso dela, ela conseguia sempre dar a impressão que ela era vítima, né? Isso é uma coisa muito comum, tanto dos narcisistas perversos quanto dos psicopatas também. Quando eles aprontam, eles são super especialistas em inverter a situação e se vitimizar. Vou subir aqui um pouquinho a câmera, pronto. Sejam bem-vindos. Me falem de onde vocês são, adoro ver, adoro saber. Eu vejo que tem gente do Japão, da Austrália, dos Estados Unidos, Canadá, Europa, o Brasil inteiro, eu acho o máximo. Então, quem me conhecer agora, sou também referência em comunicação não violenta e isso foi o estudo assim, que eu mais me aprofundei para desenvolver meu próprio método, um método de desenvolvimento de empatia para melhorar os relacionamentos. E foi graças a esse método, quando eu fui aplicar os conceitos com essa chefe minha, que tinha me contratado, né, quando eu fui para ser diretora dessa multinacional, era uma multinacional francesa, no Brasil, eu apliquei todos os conceitos da comunicação não violenta e do meu método, do método Conecta. Isso não funcionava com ela. Ela não estabelecia um diálogo de igual para igual. Era sempre de cima para baixo, né? E éramos duas diretoras. Tudo bem que ela estava com um nível hierárquico além do meu, acima do meu, mas isso não justifica. Então a gente vai ver que existem alguns comportamentos que podem te chamar a atenção numa pessoa que tem traços de psicopatia. Quando a gente fala em narcisista perverso, para algumas pessoas, para alguns profissionais, já é um tipo de sociopata, tá? Não é psicopata porque, segundo a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, o psicopata, ele nasce psicopata, é de fábrica, como ela diz. A pessoa já nasce com uma deficiência no cérebro, na estrutura do cérebro, na parte de emoções. Então, são pessoas que a gente diz que são frias, porém, presta atenção. Porque isso pode ser pode enganar muito, porque quando você ouve que a pessoa psicopata ela é fria, você pensa que ela sempre está sendo fria. E não é o caso, né? Pessoas psicopatas são capazes de ser afetuosas em público, até em privado, né? De ser carinhosas, de ser simpáticas, gentis, né? Eu vou ler inclusive um trecho de um livro de um autor que fala sobre o pai psicopata, né? Nunca viu ele ser violento, porém ele tinha uma capacidade de manipulação impressionante. Ele conseguia tudo o que ele queria das pessoas. Então a gente vai ver que existem vários critérios e que você nunca... Primeiro que ninguém consegue fazer um diagnóstico assim, você não vai fazer um diagnóstico, nem eu faço diagnóstico, ninguém, né? Quem tem direito de fazer diagnóstico são os profissionais de saúde mental, como psiquiatras, psicólogos, mas até eles podem ter uma dificuldade em estabelecer esse tipo de diagnóstico.
Eu já vi casos, né? A gente vê casos na mídia de pessoas assim, assassinos, né? Que nem os maiores especialistas se entendem para dizer que a pessoa é psicopata ou não, né? Tem um caso, acho que da Inês Matsunaga, se não me engano, né, no nome dela, que matou o marido e ficou 6 horas esquartejando ele, né? E tem 3 especialistas que dizem que ela é psicopata e 3 que dizem que ela não é. Então, assim, a gente sempre vai ter uma dificuldade em ter um consenso. Então, o que eu vim trazer aqui? Sobre líderes psicopatas. Inclusive, eu vou fixar para quem está vendo aqui na live ao vivo. Para quem vê o replay, não faz diferença. Mas o título dessa live: Líderes psicopatas. E a gente vai falar também sobre narcisistas. E narcisistas, tá bom? Ok, vou fixar aqui. Ok. Matsunaga, é isso aí, Matsunaga. Então não tem consenso, né, para saber se ela é, se ela não é. Então, assim, o que eu vou passar aqui não é uma verdade, é fruto de pesquisa. Foi inclusive uma revista, a revista Você RH, que eu recebi, que é o número 83, se você quiser depois pesquisar, eu posso até colocar no meu perfil, ou lá no meu canal. Sabe o que? Eu vou colocar no meu canal, porque aí eu consigo colocar o PDF para você acessar. Quem não tiver ainda no meu canal no Telegram, você vai entrar no link que está na minha bio para você clicar. E assim, no Telegram, a vantagem é que você vai receber todos os meus posts. Enquanto no Instagram, você só vai receber eventualmente alguns, porque na verdade o Instagram ele só entrega o nosso conteúdo para 10% dos nossos seguidores. Isso é uma coisa triste, é a triste realidade, é a tendência só diminuir o alcance. Então faz uma coisa agora, já. Clica agora na setinha embaixo da sua tela, o aviãozinho, para encaminhar essa live para mais pessoas, tá bom? Vamos lá. Todo psicopata, tô vendo uma pergunta que eu já quero responder e depois eu vou falar dessa pesquisa da revista Você RH sobre líderes psicopatas. Todo psicopata é narcisista? Sim, todo psicopata tem altíssimo grau de narcisismo. É totalmente centrado sobre os próprios interesses, as próprias necessidades. As necessidades dos outros não importam para o psicopata. O que importa são os próprios interesses. Inclusive por isso que se fala que líderes psicopatas podem trazer grandes prejuízos para as corporações, para as empresas, para as equipes. Obviamente para as equipes, porque eles não são pessoas assim que têm humanidade, né? Mas não quer dizer que eles vão ser monstros com todo mundo, porque se eles precisam de gente, eles vão saber manipular e usar conforme eles precisam, tá bom? Para obter o que eles querem. Porém, eles podem trazer perda de reputação, prejuízos financeiros. Por quê? Porque em determinado momento, como eles colocam os interesses próprios acima dos interesses da corporação, né, eles podem até gerar resultado até um certo momento, mas eles sempre vão pensar no fundo nos interesses próprios. Então, em algum momento, eles vão cometer algum crime, alguma coisa que não é ética, que não é íntegra, em benefício próprio. E isso vai trazer esses riscos para a empresa para a qual eles trabalham, né? E a gente sabe que 12% dos líderes de corporações seriam psicopatas, teriam traços de psicopatia. 12% da liderança, né? Ou seja, da alta liderança. Eu entendi, segundo a pesquisa, que a gente está falando aqui de número 1 de CEOs, tá? Agora, todo narcisista é psicopata? Não, claro que não. Né? Existe um espectro do narcisismo em que você tem, na verdade, um narcisismo saudável. Todo mundo tem um certo nível de narcisismo. Aí você, né, sobe na escala de narcisismo, nesse espectro, e você vai chegar, vamos dizer que tem um nível, a gente vai falar isso inclusive numa próxima live, tem um nível de narcisismo
que é um narcisismo saudável, que é o mínimo que a gente precisa para ter uma boa autoestima, uma boa autoimagem, né? Para gostar de si, sem ser demais, sem se achar superior ou sem se colocar como superior, mas também não se sentir de menos, sem ser humilde de menos, né? Humilde demais, sem se colocar como inferior, né? Quando você tem um baixíssimo nível de narcisismo, você pode ter uma autoestima prejudicada, né? Então não é bom também não ter nenhum grau de narcisismo, é bom ter um certo grau que seja saudável para que você tenha uma boa autoestima, autoconfiança e que você possa transitar na sociedade de forma que você se sinta bem, que você se sinta adequado, que você não se sinta inferior nem superior, tá? Então, todo psicopata é narcisista? Sim, nem todo narcisista é psicopata, claro, tá bom? Agora, as coisas que eu vou falar aqui sobre os líderes psicopatas, vamos entender que a gente nunca pode se fazer uma opinião, não vou nem falar de diagnóstico, né? Mais uma vez, porque aqui a gente só pode se fazer uma opinião. Você não vai ter um diagnóstico do seu chefe psicopata, se for, né? Ou até narcisista. Ninguém vai te dar um diagnóstico do perfil do seu chefe. Então você tem que ter as informações para você se fazer a sua própria opinião, né? Como foi meu caso. Quando eu entrei naquela empresa que eu sofri o assédio, em um mês eu vi que, assim, em 15 dias já vi que tinha muitas coisas erradas. Em um mês eu tive a clareza do perfil da pessoa que me contratou, que era perversa narcisista. E aí com isso, ninguém me deu um diagnóstico, né? Eu tive que me fazer minha própria opinião a partir do conhecimento que eu já tinha adquirido. Aí eu fui verificar também, né? Eu li um livro inteiro sobre isso e eu reconheci todos os critérios, eu falei exatamente isso. Aí me deu essa segurança, essa certeza. Então, mais uma vez, a gente vai falar aqui de você de você ter o conhecimento necessário para você se fazer uma opinião, tá bom? Deixa eu ver aqui outra pergunta, né? Alguma coisa. O livro de comunicação não violenta dos autores Marshall B. Rosenberg, Deepak Chopra não tem a ver com o livro de comunicação não violenta. A comunicação não violenta é do psicólogo Marshall Rosenberg. Agora, o Deepak Chopra, ele menciona a CNV, né? Em alguns vídeos dele, inclusive, eu sei que ele gosta disso, né? Ele valoriza isso. Deixa eu ver se alguém colocou mais um comentário. Pois é. Aí eu deixei, inclusive, lá no meu feed, né? Eu deixei essas informações da pesquisa sobre líderes psicopatas que você pode ver diretamente lá. Então, 12% de líderes psicopatas, quando a gente fala em gerência, né, em cargos de gestão, no todo, são aproximadamente 4%. E sim, tem aqui a Nadir, um professor universitário chamado Sam Vaknin, que diz que narcisista é psicopata. Se for narcisista perverso, mas não. O Sam Vaknin, ele mesmo é narcisista perverso, tá? Mas nem todo narcisista, claro, é psicopata. Isso é besteira. Eu acho que isso é confusão e eu nem acho que ele esteja falando isso. Não acho que ele esteja falando isso. Narcisista é mal apenas com quem se relaciona de forma íntima e o psicopata age assim também. Então vamos lá. A pessoa psicopata, ela vai ser altamente manipuladora. Ela vai ter a maldade quando ela vai, de alguma maneira, vai ganhar alguma coisa com isso, né? Ou quando alguém está atrapalhando e ela vai cometer algum ato contra a pessoa para se livrar da pessoa que está atrapalhando, né? Ou até, às vezes, para o próprio prazer. Uma coisa que a gente tem que saber de psicopatas e narcisistas perversos, tá? Que não são todos os narcisistas que são perversos. Então, de psicopatas e narcisistas perversos, é justamente esse grau de perversão, e a perversão é o quê? A pessoa tem um prazer no sofrimento do outro e comete atos
geralmente de forma dissimulada. Então, é uma pessoa que vai te causar um sofrimento de forma mascarada. É como se, vamos lá, pode ser uma coisa bem sutil numa empresa, que o líder te fala assim, ele te pede para ficar de férias, para você descansar, porque você tá muito cansado, então ele já te esgotou, já pediu tudo de você, o seu sangue já espremeu tudo. Aí ele vai dizer, não, fique de férias aí nesse período para descansar. Tipo, querendo o teu bem, aparentemente. Aí você acredita, você sai de férias. Quando você volta, você percebeu que durante as suas férias aconteceu uma coisa super importante que você precisava estar e participar. Algo que você queria muito. E você só descobre isso depois. E aí que tá a perversão. A pessoa, ela vai fazer uma coisa que te prejudica, que te faz sofrer, mascarada de boa intenção. E isso que tá, esse lado perverso, essa coisa que é difícil para você comprovar com as pessoas perversas, porque são pessoas que têm muita habilidade para manipular e mascarar as próprias maldades. Faz sentido, gente? Alguém já viveu isso? Então isso é típico no assédio, né? O assédio, ele geralmente não é aberto. A pessoa pode começar a te tirar das suas responsabilidades e dizer, não, é porque você está sobrecarregada. Aí começa a distribuir o seu trabalho para outras pessoas. Você percebe que, na verdade, você está sendo esvaziado. Então, sempre mascarado de boas intenções. Entende? E eu vivi, né, isso. Então, eu vi dos meus próprios olhos essa capacidade de manipular e de fazer coisas que prejudicam, se fazendo passar por uma pessoa boazinha, com boa intenção. Isso é enlouquecedor para quem está sendo o alvo, porque as pessoas ao redor acham que você está sendo louca, ou que você está sendo louco, que você está exagerando, que você está vendo o mal aonde não há, né? Mas você sabe exatamente o que a pessoa fez. A pessoa que é alvo, ela sabe exatamente o que está acontecendo. E você pode até ficar confuso, confusa, porque a pessoa que faz isso, ela quer causar mesmo a confusão na cabeça das pessoas e na sua cabeça também. Ela pode até tentar te convencer que... Gente, mas o que você está pensando? Como é que você ousa dizer que eu fiz pro teu mal? Eu só quis que você descansasse, né? A pessoa é capaz de fazer assim, nossa, estou muito decepcionada com você. Como é que você ousa falar isso de mim? Né? Então isso é muito, muito comum, tá bom? Vamos lá, vou ver se alguém... Olha, tem gente perguntando sobre os presidentes, tanto o antigo quanto o atual. Eu não vou me meter nisso. Eu não vou me meter nisso. Então não me perguntem sobre os políticos atuais. Mas o que eu posso dizer é que tem muitos psicopatas, estatisticamente falando, na política. Isso sim, tá? Mas não me perguntem sobre os presidentes, por favor. Psicopata tem sentimentos? Como é isso? Não. Então vamos lá. Psicopatas não têm essa capacidade, como a gente tem, de estabelecer vínculos afetivos, tá? São pessoas que não têm vínculo afetivo. As pessoas, para psicopatas, são meros objetos, são posses, eventualmente, né? Se você é casado com um psicopata, você é a posse dele ou dela, né? Então, assim, eles podem gostar de pessoas como eles gostam de um carro, de possuir um carro, uma casa, um celular. Você é um objeto. Você serve para essa pessoa psicopata? Ótimo, beleza. A pessoa psicopata vai gostar de você. Se você está numa empresa, você está trazendo resultados que estão favorecendo a esse líder psicopata, beleza. Mas assim, a pessoa só vai te usar para os seus próprios benefícios, né? Para os interesses próprios. E não vai fazer nenhuma gentileza por você, para você, porque gosta de você. Tudo é calculado. Esse é um ponto importante.
A pessoa psicopata, ela vive planejando e calculando tudo. Tudo é planejado e calculado. São pessoas que não têm as emoções atrapalhando, então elas têm planos, né? Psicopatas têm interesse em ter status, dinheiro, poder, diversão. Status, dinheiro, poder, porque eles entendem que é isso, assim que eles conseguem tudo na vida. E como o vínculo afetivo não os interessa, o que interessa mesmo é o poder. E eles gostam de subjugar os outros. Eles gostam de se sentir acima. Eles se acham acima dos outros, né? Então, para eles têm que ter o status coerente para mandar, para fazer o que eles querem na vida, no mundo, na sociedade, e não ter nenhum limite, né? São pessoas que sempre vão ultrapassando os limites, não tem valores morais, não tem valores éticos, eles não respeitam os sentimentos e as necessidades dos outros, mas, olha só, como eles não são idiotas, não são burros, não, né? Eles têm a capacidade intelectual perfeita, podem ser pessoas extremamente brilhantes. Nem todos os psicopatas são brilhantes, mas podem ser pessoas extremamente brilhantes intelectualmente. Então, não estou aqui para nem gerar ódio ou demonizar os psicopatas, né? Se eles nasceram assim, gente. O que a gente vai fazer, né? Eles nasceram sem essa capacidade de sentir o que a gente sente, né? A tristeza quando perde alguém, quando... Então, assim, eles não sentem. E eles podem ter qualidade, eles podem ser pessoas agradáveis para se conviver, para quem não está no caminho, atrapalhando, enfim. Então, você pode ter um amigo psicopata e de repente você nem sabe, né? Você pode ter um chefe psicopata e com você ele é ótimo, mas ele vai maltratar outras pessoas, tá? Então, não estou aqui para demonizar, isso é muito importante. Só para trazer informação, caso você seja vítima de alguma maneira, que você possa saber como lidar, como se defender e como reconhecer esses perfis. Porque o que você vai perceber é que são pessoas que prometem que vão fazer diferente, são pessoas que te prometem coisas que afinal não vão cumprir muitas vezes sua palavra, né? Aí você pode ficar decepcionado e ficar esperando. E aí, se eles precisam de você, na hora que você tá para jogar a toalha, para desistir, por exemplo, de um emprego, se você é importante para eles na empresa de alguma maneira, aí eles vão te dar o quê? Um prêmio para te segurar, uma cenourinha. Aí você vai ganhar um super bônus. Aí eles te retêm, né? Mas eles só vão fazer isso se eles entendem que eles precisam de você para conseguir o que eles querem, tá bom? Não é por bondade, não é por generosidade, não é por amor, não é por amizade. Isso não, para eles não importa. O que importa são os resultados que eles querem, as metas, os interesses próprios, ganhar dinheiro, conseguir cada vez mais poder. E tem outra coisa interessante na pessoa psicopata, é que ela não tem limite. Você pode pensar, né, assim, a maioria das pessoas que vão chegar a um certo nível, talvez na vida, poder pensar, agora eu tô bem, né, eu tenho um nível confortável, vou curtir um pouco a vida, né? Mas psicopatas não têm limite. Eles têm fantasias ilimitadas de poder, de crescimento, de dinheiro, né? Eles querem sempre mais e mais e mais e mais e mais. Então é um buraco assim sem fim. Se eles casaram com você, por exemplo, e você tinha dinheiro, eles vão te sugar tudo que você tem e vão partir para uma próxima vítima que tem mais dinheiro ainda. Então eles vão crescendo. E se eles entram numa empresa, quando são jovens, eles podem entrar embaixo rapidamente. São pessoas que geralmente vão crescer muito rápido e vão fazer de tudo para ser bem vistos pela liderança para justamente conseguir crescer. E aí são pessoas que vão ser capazes de fazer qualquer coisa contra o colega, de puxar tapete para justamente se sobressair, né? Então você sente uma hostilidade se por acaso você está em competição, se você está ameaçando o crescimento da pessoa psicopata, tá?
Então, eles não têm exatamente sentimentos afetivos como a gente tem, tá bom? Como pode um ser humano não ter sentimentos? É porque tá tudo no nosso cérebro, né? Então, assim, a gente sabe disso, e aí as pessoas às vezes perguntam, Marie, mas então a pessoa psicopata, ela sabe que é psicopata? Eu posso te dizer o que eu li, assim, de relatos dos próprios psicopatas. Tem um que relata, né, que explica que ele descobriu, que ele entendeu já que ele era diferente dos outros quando ele tinha 7 anos de idade, porque no velório da avó. Porque estava todo mundo chorando, triste pela perda da avó. E ele não estava sentindo nada, nenhuma tristeza, nenhuma vontade de chorar como os outros. Ele só estava com vontade de jogar, de brincar e de comer. Ele estava achando, nossa, que chatice esse velório, sabe? Então nenhuma compaixão, nenhuma tristeza eles não têm, porque é um pedaço no cérebro que eles não têm igual as pessoas não psicopatas, tá? Então é entender que não é que eles queiram, é que eles são assim porque nasceram assim. Agora, existe a possibilidade de desenvolver uma psicopatia em função do ambiente? Sim, né, as pessoas são... Aí a gente chama normalmente de sociopata, né? Que são as pessoas que se desconectam das suas emoções, dos seus sentimentos, da compaixão, porque foram muitas vezes abusados, maltratados, cresceram em ambientes extremamente duros, violentos, etc, etc. Então, aí se tornam sociopatas, né? Mas, realmente, segundo a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, psicopatas nascem assim, já com uma diferença estrutural no cérebro, tá bom? Que mais? Quem entrou agora, eu tô vendo um monte de gente que entrou agora, por favor, clica no aviãozinho, na setinha embaixo, manda essa live para mais pessoas, vamos informar mais pessoas sobre líderes psicopatas, já que são 12% de lideranças, né, psicopatas, 4% em todos os cargos de gestão confundidos, mas na liderança, assim, de cima, 12%. Então, não é pouca coisa, gente. Provavelmente todo mundo já esbarrou, vai esbarrar, se ainda não esbarrou, no psicopata. Então, foi meu caso, né? Que bom, Eliette, bem-vinda. Já ouvindo para ficar de olho já no próximo emprego. Pois isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer um. E aí, muitas vezes, as grandes corporações, justamente por necessitar de algumas... Assim, eles têm essa capacidade justamente de não se preocupar com o bem-estar do outro. Então, são pessoas que vão sempre espremer, que vão colocar as pessoas no limite, que vão gerenciar pelo medo, tá? Psicopatas gostam de subjugar e normalmente eles gerenciam colocando terror. Isso pode ser um sinal, tá? Mas olha, minha sugestão, anote tudo o que eu tô falando, porque você nunca vai poder, mais uma vez, se fazer uma opinião, avaliar em função de uma coisa só. Não é porque a pessoa, o líder, o chefe, gerencia pelo terror, pelo medo, que ele é psicopata, tá? Então, tudo que eu tô falando não necessariamente significa que a pessoa é psicopata, mas se você vai juntando as peças, a pessoa é absolutamente fria, não se importa com os sentimentos dos outros, manipula a beça, inverte o jogo, se vitimiza, mente, trapaceia, né? Tem muitos estelionatários. Outra coisa importante, né, segundo a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, é que tem 3 graus de psicopatia: grau leve, moderado e grave. Então, quando a gente ouve falar em psicopata, muitas vezes a gente pensa que aquela pessoa assassina. Primeiro que nem todos os assassinos são psicopatas, é importante saber disso. E nem todos os psicopatas são assassinos, tá? A grande maioria, inclusive, não é. Vive que nem você e eu, estudando, criando família, trabalhando, indo para o restaurante, fazendo amizade, né? As amizades, assim, eles se relacionam com pessoas, né? Porém, geralmente são relacionamentos geralmente muito superficiais. Eles vão ter alguns relacionamentos de interesse, tá? Psicopatas se relacionam com pessoas com que eles têm algum interesse. E eles vão geralmente sugando, tá? Então,
Esse é um critério importante. Estou olhando aqui os comentários, tá? Para não perder se tem alguma pergunta e eu vou responder aos poucos. Isso foge um pouco do assunto, essa pergunta, né? É possível o narcisista endeusar o neto? Sim, é possível. Meu ex-namorado só tinha a vida dele pro neto. Sim, é possível. É aí que a gente vai falar do grau de narcisismo, né? A gente tem essa escala de narcisismo e pessoas com traços narcisistas podem ser extremamente também gentis, simpáticos com algumas pessoas, né? Eles não são tudo ruim, tudo mal, tudo maldade, né? Eles podem fazer muitas coisas boas também, mas o problema é que existe algum prejuízo. São pessoas que são capazes de prejudicar e que prejudicam os outros, mas nem prejudicam todo mundo, nem ficam prejudicando o tempo todo. Então, esse é o lado que muitas vezes gera confusão. Porque não é simples identificar uma pessoa assim. Não é tão simples. Porque não é sempre a pessoa fazendo maldade. Né? Uma das pessoas psicopatas que me infernizou a vida, porque eu estava atrapalhando o caminho dela, eu nunca vi ela ser desagradável com ninguém na minha volta. Mas ela me agredia com coisas muito sutis, né? Sabe, a falta de consideração, falta de respeito com pequenas atitudes. Então são coisas que você vai sentindo que são desagradáveis e aos poucos, né, vão te colocar num estado que você vai começar a ficar com o copo cheio. Aí quando você começa a reclamar ou querer resolver o problema, a pessoa inverte, se faz de vítima, diz que você está sendo má, que você está julgando, que você não tem empatia. A pessoa começa a inverter, fazer a sua cabeça como se você fosse o problema, como se você fosse a pessoa problemática, né? E se faz de coitado, se faz de vítima. Então, esse é um dos traços bem claros de psicopatas, que eles aprontam e se fazem de vítima, né? Então, tipicamente, fazem uma coisa e invertem o jogo. Olhando mais comentários e perguntas. Podem colocar por aqui, tá bom? Aqui, me separei há 20 dias exatamente assim. Comecei a gravar para ter certeza que eu não estava doida. Sim, a gente acha, assim, é muita confusão na cabeça de quem está lidando com essas pessoas, justamente pela capacidade de manipulação. E mais uma vez, eu vou falar, eu vi dos meus próprios olhos a capacidade de jogar fumaça em todo mundo, sabe? As pessoas não enxergam. Você enxerga tudo, tá nítido, tá claríssimo para você. E as pessoas estão ali, não, tá exagerando. Mas é porque ele é assim, ou porque ela é assim. É porque foi mal educada mesmo. Mas deixa pra lá, sabe? As pessoas minimizam, porque quando elas não são o alvo, elas não conseguem enxergar o que você enxerga. Então é muita confusão. Tá cheio de pessoas assim, eu tenho uma irmã para identificar esse tipo de gente. Pois é, depois que você convive, que você entende, estuda, você começa a perceber essas pessoas, né? Aí, que mais? Gente, deixa a política pra lá. Estou enchendo. É isso. Adorei o comentário. Outra pergunta aqui. Amigos narcisistas te deixam dependente emocionalmente? Amigos narcisistas. Sim, mas aqui a gente vai falar sobre líderes, tá bom? Eu tenho outras lives que eu falo sobre amizade, tudo. Inclusive já foram feitas algumas, então você pode ver depois no meu perfil. Se você não tá me seguindo, você pode me seguir já e ver as lives no meu perfil, no Destaque Lives, tá? E eu vou fazer provavelmente outras sobre esse tema. Você pode pedir também para mim os temas que você quer. Outra pergunta aqui. Sim, então uma coisa importante aqui. A pessoa está dizendo, né? Foi terrível isso, eu já me senti muito usada por pessoas assim. Então, o que é importante é como você se sente. E quando você está
convivendo com uma pessoa psicopata, no caso a gente está falando do trabalho principalmente, né? Você se sente tipicamente usado. Você sente que tudo, né? É isso, você está atuando tudo para as necessidades do outro. Você se sente um objeto, porque é literalmente assim que a pessoa psicopata te vê, tá? Então esse sentimento de ser usado é outra coisa que você pode colocar na balança para avaliar. Alguém aqui, Miriam, nossa, eu estou passando por isso, sou casado com um narcisista que deu entrada no divórcio, ele está me dando o descarte, diz que tem caráter, mas quer me ferrar na divisão dos bens que temos. Sem dúvida, infelizmente, narcisistas, inclusive, é uma coisa que dificilmente você vai conseguir uma conciliação, uma mediação, porque tanto psicopatas mais ainda, se for no casamento, eles vão querer te prejudicar e sugar tudo que você tem, te destruir, pegar tudo que você tem. É muita hostilidade, né? E no caso da pessoa psicopata no trabalho, ela é capaz de te prejudicar da pior forma possível se você está atrapalhando o caminho dela, se ela percebe que você desmascarou, se você está querendo impedir que ela faça uma coisa errada, mas que possa ser um ganho para ela, né? Boa sugestão aqui da Paula, né? Procurar um advogado especialista no transtorno. Tem que ser alguém que entenda disso, porque senão advogados, juízes são manipulados facilmente, inclusive os próprios psicólogos, psiquiatras. A dificuldade para identificar uma pessoa psicopata para as outras pessoas é que, como eles manipulam muito, eles vão dizer o que a pessoa quer ouvir. Eles sabem exatamente, eles são muito bons de lábia, eles sabem exatamente o que falar, quando falar, tá? São pessoas extremamente ambiciosas, muito ambiciosas. Elas querem, assim, um mundo sem limite. Eles danificam, sim, a vida das pessoas, eles destroem, eles estragam por todo lado. Com certeza, por onde passam, vai ter um rastro de destruição. Isso você pode ter certeza, tá? Aí, no caso, se você está numa empresa sofrendo um assédio de um chefe, se você acha que é uma pessoa psicopata, narcisista, perversa, que você perceba, assim, por que isso é importante você saber se é uma pessoa que tem esse perfil, ou narcisista, perverso, ou psicopata? Porque você não consegue ganhar com essas pessoas. E são pessoas que não vão mudar. Então, geralmente, né, a saída vai ser você sair da empresa, e se essa pessoa ela não está num cargo muito alto de liderança, e se a liderança tiver uma certa ética e uma certa consciência, ela pode não tolerar os comportamentos e te apoiar. Mas se você não tiver apoio da alta liderança, esquece. Aí, no caso, se a pessoa psicopata está na cabeça da empresa, aí vai ser uma coisa que você vai sentir de cima para baixo, que vai ser esse terror mesmo, vai ser todo mundo espremido, não vai ter o lado humano respeitado. Então, aí depois é uma escolha, né? Eu entendo que a gente precisa se responsabilizar pelas nossas escolhas. No meu caso, eu resolvi não ficar me lamentando naquela empresa logo quando eu percebi que a chefe era narcisista perversa. O chefe dela, provavelmente psicopata, pelo pouco que eu convivi, eu fiquei assustada. Todo mundo sabendo que era muito tóxico, e já tinha... uma outra coisa que eles fazem, intrigas, eles dividem para reinar. Então, são pessoas que você percebe que eles geram confusão, eles montam uma pessoa contra a outra, para poder crescer e para dividir para reinar. Então, isso eles fazem, perceba isso. Então,
eles são capazes assim de ser o melhor amigo do chefe, até o próximo chefe, até derrubar esse chefe. Uma vez que eles chegaram no poder, eles são capazes de dar um chute naquelas pessoas que ajudaram eles a crescer. Tô falando eles, mas pode ser elas, tá bom? Pode ser homem ou mulher. Mulheres e homens psicopatas, tá? Nas estatísticas tem mais homens, acho que é 1% de mulher e 3% de homens, né? Nos 4% de pessoas em cargos de gestão. Então, eles vão ser capazes de te descartar como se fosse realmente, mais uma vez, o objeto, né? Então, eu percebi que eu estava sofrendo esse assédio, a pessoa realmente não tinha nada que funcionava para ter uma relação de igual para igual, de respeito, de consideração, não tinha. Era abuso sobre abuso. Aí eu fui perceber a estrutura da empresa, fui buscar apoio da liderança. Eu vi que eu não ia ter, né? Tem uma diretora que me falou, todo mundo sabe que o chefe dela é muito tóxico, né? E infelizmente ninguém vai se meter. Eu falei, então tá bom, então vou embora, entendeu? E aí 2 especialistas me ajudaram, né? Um psiquiatra, que inclusive é consultor de empresas, e a minha terapeuta, minha psicóloga, que também me falou, Marie, não se ganha contra uma pessoa narcisista perversa. Você não vai ganhar, a pessoa não vai mudar. Você vai tentar acomodar, mas não vai. Eliane, tem tratamento? Não. Porque, bom, se a gente tá falando em psicopata, a pessoa psicopata realmente ela não tem a capacidade de desenvolver a humanidade dentro, né, do coração, do cérebro, porque, mais uma vez, é uma questão estrutural do cérebro, que não tem esses sentimentos mais elaborados, culpa, remorso, compaixão, amor, né, tudo isso. Não tem. Então, hoje, a gente não tem tratamento para isso, tá? Pode ser chamada psicopatia, pode ser chamada de transtorno de personalidade antissocial. Então, são traços de personalidade, né? Pode ser uma estrutura de personalidade e isso não se muda, tá? Isso pode se moldar, os comportamentos podem ser moldados pelo ambiente, né? Então, você pode conseguir colocar limite. A partir do momento que você tem mais poder que essas pessoas, você pode colocar limite. O problema é que eles manipulam muito. Eles conseguem mesmo o que eles querem, eles conseguem crescer. Então tem que ser... A gente vê, se você assistiu o documentário Jeffrey Epstein, que eu falei durante um podcast, que eu fui convidada, a gente vê que ele, né, super sociopata, não sei se é psicopata, assim, abusou de centenas, milhares de menores, né, montou um esquema de prostituição, de abuso horrível, ele abusava junto com a esposa dele, e ele cresceu na sociedade mentindo, se aproximou de pessoas ricas e poderosas e foi ajudado toda vez para subir, para crescer. E com essas pessoas que ajudaram, ele foi muito, muito, muito legal. Aí o dia que o esquema todo dele de abuso e prostituição de menores explodiu, né, você vai ver no documentário, algumas pessoas que ajudaram ele a crescer na sociedade falam assim, o pior erro que eu cometi na minha vida foi ter ajudado ele a crescer. Então, eles são muito, muito manipuladores, eles conseguem o que eles querem. Agora, eu acho que a forma que a gente tem de se proteger é adquirir conhecimento, né? Conhecimento. E desenvolver os valores morais, a integridade. Quem não tem integridade não vai se importar com o que eles fazem. Então, assim, entender, mais uma vez, que são graus, tá? O graus de psicopatia leve, moderado e grave. Então, geralmente, nos graves é que você encontra os assassinos, serial killers e tal, mas que a maioria dos psicopatas tem grau leve, moderado e vive na sociedade como todo mundo e, sim, cometem atos que acabam prejudicando as pessoas, porque eles não têm a humanidade que a gente tem, tá? Isabela, narcisistas são gentis com quem interessa para eles no momento, depois que duraram sua vida, então mostram a perversidade. Quando eles conseguem o que querem,
quando eles têm as pessoas sob controle, ou a situação sob controle, ou o dinheiro sob controle, eles podem te descartar. Oi, Lúcia, tudo bem? Tô vendo aqui uma querida que entrou. Então, realmente, literalmente, tratando como objeto, tá? Um comentário aqui interessante. São pequenas coisas que te destroem psicologicamente. Exatamente. É um acúmulo de coisas que vai te minando e te destruindo psicologicamente falando. Os psicopatas têm consciência disso? Sim, são pessoas absolutamente conscientes, tá? São pessoas absolutamente conscientes, então não são pessoas loucas, embora a gente fale, nossa, que louca, né? Quando você vê uma pessoa que parece louca, parece que enlouqueceu, que ousou fazer uma coisa louca, ele pode ter um traço de psicopatia, ele pode ter um grau de psicopatia, ele ou ela, mais uma vez, né? Eu não tô falando só de homens, porque justamente são pessoas que são capazes de cometer a qualquer momento um ato que parece doido, que parece loucura, né? Para quem não sabe, eu perdi uma amiga minha foi enforcada pelo marido quando ela pediu a separação. E ele tem, com certeza, traços de psicopatia. Então, eles são capazes a qualquer momento de cometer um ato grave, louco, né? Que parece louco. Aqui, Isabela, Marie, por que empresas grandes com um RH inteligente e preparado contratam ou, pior, continuam com líderes assim, mesmo depois de denunciado e apresentando provas para o RH? Por quê? Essa pergunta, vou até printar, porque, gente, é tão comum. Eu fico chocada com a falta de preparo e de capacidade das empresas de lidar com esse tipo de situação. É muito delicado, porque afinal, o RH, será que ele está empoderado para fazer alguma coisa? Eu acho que a responsabilidade vem da alta liderança. E se a alta liderança não quer tirar a pessoa que foi denunciada, o RH geralmente não pode fazer nada. O RH não é todo poderoso. E aí que está a ironia das coisas, que a gente tem departamentos de compliance, né, de ética, canais de denúncia, a gente tem departamentos de RH, que são supostamente, né, preocupados com o lado humano, e eles podem receber as denúncias, eles podem querer até mudar a situação, eles podem até querer tirar o gestor que está prejudicando outras pessoas. Porém, se a alta liderança não quiser, mais uma vez, quem tem a última palavra é a alta liderança. Então, é a liderança que tem essa responsabilidade e que não dá geralmente o poder para os RHs atuarem, né? Então, essa é uma resposta possível para aquilo que eu mesma assim, percebo em várias empresas. E eu percebo assim, empresas com uma cultura que não permite esse tipo de coisas, aí elas têm coragem, por mais que a pessoa seja aparentemente um bom profissional tecnicamente e tudo, por mais que possa trazer resultados para a empresa, são pessoas, são lideranças que não toleram os abusos, que não toleram o assédio, que não toleram que seja atingido o resultado a qualquer custo, e principalmente ao custo, né, do bem-estar do ser humano. Então depende muito da cultura da empresa, depende muito da própria alta liderança. Faz sentido, gente? Que mais? A gente fica com o psicológico exausto e fica difícil de sair. Sim, você fica com a energia sugada, né? É uma coisa porque desestabiliza tanto, psicologicamente falando, emocionalmente falando, que você fica abalado e aí isso não te dá força, isso tira as suas forças, né? Vamos ver aqui. A pessoa, quando percebeu que não atingia mais, começou a falar mal de mim para todo mundo, minando a minha imagem. Essa é uma coisa típica de narcisistas e psicopatas também. Isso chama o processo de difamação. É a difamação. Quando
essas pessoas se veem desmascaradas, elas comecem a falar mal de você. Porque elas querem já antecipar, ela sabe que você que vai falar mal, então ela quer semear confusão. Vai começar a inverter a live. Inverter a live. Porque eu vi aqui a Sônia que está dizendo excelente live, Marie. Vai inverter a situação e vai tentar fazer os outros pensarem que é você que causou o problema. Vai se vitimizar, mais uma vez, foi o que eu disse, né? A pessoa pronta, ela se vitimiza e ainda fala mal de você. Olha só, uma dica aqui, tá? Não sou advogada, mas eu sei que muitas vezes você pode não pensar em recorrer a um advogado, mas pode ser importante. Se alguém está te causando um prejuízo financeiro, uns danos emocionais, assim, sérios, danos de imagem, um prejuízo concreto que você consegue mostrar, provar, você pode entrar com um processo contra essa pessoa por difamação, né? Existe a calúnia e difamação. Então, pesquisa sobre isso, porque saiba que existem recursos, né? Nem sempre você não tem recurso para agir. Então, é muito importante você se informar sobre os seus direitos, sobre as possibilidades para você se defender. A gente está entrando agora, estou vendo aqui um comentário que vai levar para um tema bem quente do momento. Só um minutinho aqui, tô vendo os anteriores. Que alguém está comentando sobre líderes religiosos. Aqui, o Rodrigo está falando, duvidei da própria realidade, estava tudo claro, ela tinha feito ou falado algo e depois negava que tinha falado ou feito. É isso aí. Por isso que tem que gravar, tem que registrar. Quando você está passando por um assédio numa empresa, é fundamental que você registre, se você puder, as conversas, porque a pessoa, o líder, o chefe, vai falar uma coisa para você e depois vai dizer que não disse aquilo. Então, você registrar, você gravar, né? Você guardar print de conversas de repente, colocar mais coisas por escrito, seja WhatsApp, seja Teams, seja por e-mail, seja o que for, para você ter registro. Tenta trazer a comunicação quando você já percebe que você está sendo assediado, manipulado, traz a comunicação para a escrita. E você vai ver que a pessoa manipuladora, ela vai tentar sempre fugir do escrito e ela vai te ligar quando ela percebe que você consegue dominar o jogo e a comunicação, que você começa a colocar os fatos por escrito, que ela começa a se sentir desmascarada e acuada, o que ela vai fazer? Vai te ligar para que não fique com provas. Então, registra. Não tenha dó, não tenha pena, você precisa se proteger, tá? Bom, vocês querem que eu fale de líderes religiosos? Me falem. Aqui alguém perguntou. Tô vendo um monte de corações. Isso é um sim? Me fala assim. Coloque nos comentários líderes religiosos se você quer que eu fale a respeito. Tô com medo de entrar num assunto bem delicado aqui. Bem delicado. Mas vamos lá. Vamos com coragem. Deixa eu só ver os outros comentários enquanto vocês estão colocando aqui. E a história nessa área é muito tensa. Tudo que eu passei, inversões de casos, manipulações. E sempre pior, narciso se faz de vítima. Exatamente assim. Quando você se separou, ninguém acreditou na sua fala. Pois é. Então, uma coisa importante. Olha, que antes de passar para líderes religiosos, eu quero falar, né? Para o mundo corporativo. Como eu fui alvo, né, desse assédio, eu vivi esse assédio muito forte, eu vi que as pessoas, a maioria das pessoas, assim, não dentro da empresa, porque da empresa todo mundo sofria, né? Então isso já era conhecido, mas ninguém ousava fazer nada. E eu tentava fazer as coisas certas e por isso essa liderança super tóxica, narcisista, perversa, se voltou contra mim, porque eu estava enxergando e eu queria fazer as coisas da forma certa e eu não me submetia como os outros, né, pelo medo. E aí eu tive um momento difícil porque eu
eu queria ter apoio de outras pessoas que acreditavam em mim. Eu queria, né, tomar essa decisão de sair ou não da empresa com algum tipo de validação de outras pessoas. Eu queria que meus amigos me apoiassem, eu queria que meu marido me apoiasse na decisão de sair. Eu queria que meu pai, meus irmãos, né, as pessoas com quem eu falava, me compreendesse e me falasse: Maria, eu acho que você tem razão, você tem que sair, né? Eu busquei esse tipo de validação. Só que acho que quase ninguém me deu. Nem minha terapeuta, porque a terapeuta ela não vai te dizer o que você tem que fazer. Ela me ajudou a refletir. Mas, de modo geral, assim, tanto meu marido quanto minha melhor amiga aqui no Brasil, que tem uma na França também, que eu sou francesa, né? Meus irmãos, meu pai, de modo geral, eles estavam minimizando o que eu estava passando. Eles achavam... Eles não achavam que eu tinha que sair, porque a empresa era supostamente muito boa. Depois explodiu o maior escândalo na França, né, de maus tratos a idosos nessa empresa. Um jornalista que tinha investigado a empresa durante 2 anos. Então, 3 ou 4 meses depois que eu pedi demissão, tudo que eu contei, as pessoas finalmente me falaram: Maria, você tinha razão, né? Mas até lá, ninguém acreditava muito, as pessoas minimizavam muito o que eu estava passando, e eu não tive o apoio das pessoas próximas para me dizer: Maria, você tem razão, sai daí, você vai só se prejudicar. Não, as pessoas me falavam o contrário: ah, Maria, a empresa é muito boa, paciência, a pessoa está muito estressada, né? Sempre colocavam justificativas e não me apoiaram na decisão de sair. Então eu tive que tomar essa decisão sozinha. Na sessão de terapia, eu falei para minha terapeuta: eu preciso tomar essa decisão agora. E eu tô querendo realmente pedir demissão. E eu tô querendo pedir demissão hoje. Eu tô querendo mandar um e-mail hoje porque eu tenho medo de voltar atrás. Então eu quero fazer agora. E ela falou: você tem certeza? Era uma grande decisão, porque eu tinha, né, não foi assim um emprego qualquer. Eu estava já há mais de 10 anos com minha empresa, quando me procuraram para ser diretora dessa multinacional. Então eu estava deixando toda a minha carreira construída com meu nome, com minha empresa, para voltar para o mundo corporativo, porque tinham me vendido um projeto lindíssimo para cuidar de pessoas idosas, desenvolver negócio e tal, no mercado que é muito carente, que precisa muito. Então eu abracei, acreditei no projeto, e realmente a empresa, né, a líder mundial na sua área, multinacional, presente em sei lá quantos países. Então era muito bonito o cenário. As residências para idosos lindíssimas. Eu pensei: nossa, até se eu ficar velho um dia sozinho, eu queria envelhecer ali. E aí eu vi esse esquema, falei: gente, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. E então todo mundo achava que eu tinha que ficar. Então, qual o recado que eu quero te passar aqui agora? Não espere ter a aprovação de alguém. Você vai ter que contar com você mesmo. Se você está sofrendo, é você que está sabendo o que você está passando. Então, mesmo se todo mundo está te falando que não, que é da sua cabeça, se você está sabendo, toma a sua decisão, não espera a validação de ninguém. E, gente, eu tô vendo que só tá faltando assim 1 minuto e meio para encerrar essa live. Ou seja, líderes religiosos eu acho que vai ficar por uma próxima live, meus amores. Líderes religiosos, vocês querem? Vocês me coloquem lá no comentário para eu saber. Quero uma live sobre líderes religiosos. Eu vou ver quantas pessoas estão pedindo e encaminhe para mais pessoas essa live. Me siga se você ainda não me segue. Entra também no link da minha bio para ver lá, para entrar no meu canal, para ver no canal do Telegram, para entrar no canal do YouTube. E eu vou colocar o PDF agora da revista Você RH, que tem essa pesquisa sobre líderes psicopatas por completo. Vou colocar o PDF lá no meu canal do Telegram, tá bom? Que você pode entrar a partir do link da minha bio. Amores, para mais lives, ficam pedindo, que é para eu saber se vocês querem mais. E a gente vai falar também sobre narcisismo patológico versus narcisismo saudável. Tem muitas coisas ainda para a gente falar. Muito, muito obrigada pela participação.
encaminha essa live para alguém agora, para pelo menos 3 contatos. E tem a caixinha de perguntas também nos meus stories. Então, encerrando essa live, você vai poder colocar alguma pergunta lá. Se eu não respondi, eu vou selecionar as melhores perguntas. Se você está vendo o replay, provavelmente a caixinha não está mais, mas se você está ao vivo aqui, parabéns, você tem a caixinha.